Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar o segundo episódio do nosso podcast Reprodução em Pauta, Fertilidade e Endometriose. Eu recomendo que vocês assistam os podcasts de forma cronológica, então nós já temos o primeiro episódio. Se você quiser assistir, nós temos esse card que está aparecendo na tela. É só clicar nele que você tem acesso à primeira parte. Então hoje a gente vai começar a segunda parte, novamente aqui com a nossa convidada especial, a doutora Raquel. E, doutora Raquel, por favor, se apresente novamente para quem está começando o segundo episódio. Antes da doutora Raquel se apresentar, eu sou Priscila Lima, eu sou médica especialista em reprodução assistida, faço parte do corpo clínico da Clínica Originário e hoje nós estamos com a nossa convidada, a doutora Raquel. Meu nome é Raquel Magalhães, eu sou médica ginecologista em São Paulo e atuo preferencialmente com cirurgia minimamente invasiva e endometriose. Alguns outros detalhes eu comentei no início do primeiro episódio e convido você a voltar no primeiro episódio e acompanhar a gente ao longo desses 3 capítulos. Então, como que você sabe se você já fez um exame para endometriose? Primeiro, você fez preparo intestinal antes. Segundo, no seu pedido na requisição médica estava escrito ultrassom transvaginal para pesquisa de endometriose ou ressonância magnética para pesquisa de endometriose. E, além disso, os laudos de ultrassom para endometriose geralmente têm algumas páginas, né, Raquel? Às vezes 3, 4 páginas. Porque vem tudo descrito, tudo que foi analisado. E se o seu ultrassom só tem uma página, então geralmente não foi um ultrassom de pesquisa de endometriose. Agora os radiologistas têm feito até desenhos, isso facilita a compreensão da paciente. E para finalizar essa parte da conscientização da endometriose, que a Raquel falou um pouco o que é o diagnóstico, o que é a doença, como se faz o diagnóstico, se você tiver um desses 5 sintomas, é interessante que você procure uma ajuda especializada em endometriose. O primeiro deles são as cólicas menstruais intensas, que é um dos sintomas mais clássicos. O segundo é alterações intestinais. As mulheres com endometriose às vezes têm distensão intestinal, elas falam que quando vão ficar menstruadas ficam muito distendidas, algumas têm intestino solto, outras têm sangramento nas fezes, enfim, padrões intestinais que podem indicar endometriose. Tem mulheres que têm sintomas urinários, então toda vez que a mulher vai menstruar, ela tem sintomas que como se fosse às vezes até de infecção de urina, que simulam uma infecção de urina. Quarto sintoma seria dor para ter relação sexual, principalmente uma dor específica que é mais no fundo da vagina, não aquela dor que a gente chama superficial, é mais a profunda. A paciente geralmente fala, dependendo da posição que eu tenho relação, quando é mais profundo eu sinto a dor. E por fim, dificuldade para engravidar. Lembrando que você não precisa ter os 5 sintomas para dizer que é endometriose. Às vezes você só tem 1, às vezes você tem 2. E existe uma raridade de pacientes que não tem nenhum sintoma e vai lá e faz o exame de descobrir endometriose. Então, basicamente é isso. Agora a gente pode passar um pouco para a parte de tratamentos. Até antes da gente passar dos tratamentos, né? Então, como eu trato uma mulher com endometriose que não quer engravidar, e a que quer engravidar, e a cirurgia, e a FIV, e o congelamento de óvulos. Falando um pouco da jornada da paciente que chega para você. Geralmente, você vê uma paciente, até você já falou um pouco, mas que chega te procurando porque, doutora, acho que eu tenho endometriose, ou uma paciente que já passou por vários médicos. Como que costuma ser a jornada dela? E em que momento você decide encaminhá-la para uma clínica de fertilidade, né? Aproveitando para falar um pouco dessa questão da gravidez. Em geral, eu recebo mulheres que já estão exaustas, que já estão cansadas, que passaram por muitas pessoas, que foram oferecidos tratamentos que não conversam entre si. Então me falou que eu tenho que bloquear o hormônio, outro falou que eu tenho que usar Zoladex, outro disse que eu tenho que usar implante hormonal, outro falou que eu não posso menstruar nunca mais, o outro disse que eu preciso sair correndo para engravidar. Então, as orientações, elas são muito diversas, especialmente quando você tem profissionais que não são estudiosos de endometriose. Então, quando essa mulher procura um ginecologista geral, às vezes o seu próprio ginecologista, e o que acontece muito é a paciente fazer um acompanhamento com o ginecologista geral dela, e de repente ela começa a sentir uma dor, ou por alguma razão solicita-se uma ressonância,
né, como um exame para investigar alguma outra coisa, e vem no laudo uma endometriose profunda. E o ginecologista culpa a paciente por não ter desconfiado disso antes. E aí a paciente fica se sentindo mal, culpada, chateada, e fala, como que eu nunca pensei, mas eu sentia cólica, mas eu achava que era normal. E muitas vezes essa paciente que chega pra gente como assintomática, ela, na verdade, ou ela tem um estilo de vida muito bom, mas você começa a pegar na história, especialmente fazendo perguntas direcionadas, que você vê que ela tem, sim, vários sintomas. E sintomas que, às vezes, a gente considera normal. Ah, eu não uso calça jeans na semana que eu vou menstruar porque minha barriga distende muito, mas achei que isso era normal. Ah, eu não faço nada, eu não faço atividade física no período menstrual porque eu tenho muita cólica, achei que era normal. Ah, eu não saio, eu vou trabalhar, eu vou pra faculdade, eu faço o que eu tenho que fazer. Mas, se for pra sair de casa pra me divertir, eu não saio no período menstrual porque eu sangro muito ou porque eu tenho cólica. Então, nada disso é normal. Ter que usar anti-inflamatório todos os meses não é normal. Ter que ter uma cartelinha na bolsa porque eventualmente eu tenho sintomador e eu, né? E muitas vezes a gente atende muita médica, né? E assim, eu já atendi cirurgia plástica, falou, não, eu tomo 3 anti-inflamatórios e vou fazer uma lipo. Então tá tudo bem, eu tô bem da endometriose. Não, você não tá, você tá fritando o seu rim desse jeito. Sim. E a gente não tem que viver. A menstruação, ela é uma função vital do corpo, assim como evacuar, urinar, assim como ter relação sexual. Tudo isso são funções vitais do nosso corpo. Então isso tudo tem que rodar liso, né? Tem que ser fluido. A gente não pode viver com o intestino bagunçado, né? Achando que tá com infecção de urina toda hora. Então, é importante trazer essas queixas para alguém que vai literalmente escutar e investigar isso. Então, quando a gente recebe a maioria das pacientes, elas estão cansadas, porque elas já tomaram muito remédio, elas já gastaram muito dinheiro, elas já perderam muito tempo, elas já fizeram exames, procuraram profissionais, e isso tudo é extremamente desgastante. Quando associado a isso eu tenho uma dificuldade para engravidar, é ainda mais penoso, porque eu tô falando de um casal, né? De um casal que está tentando engravidar, e hoje o perfil de mulheres é um perfil muito planejado. Então, eu me planejei para casar, eu me planejei para reformar um apartamento, eu me planejei para comprar um carro, para fazer uma viagem. Agora, eu me planejei para engravidar. E aí, tá passando 6 meses, 1 ano e eu não tô engravidando. E aí, todas minhas amigas ficam grávidas e eu não fico. Então, vem uma mulher, assim, um casal muito sofrido. E que se essa mulher tem dor e infertilidade, ela tem um sofrimento duplo, né? Porque a gente vai ter que, claro, tratar esse contexto todo. E na maioria das vezes, a boa notícia é que sim, a gente vai conseguir tratar e ter bons resultados, tanto de fertilidade quanto de melhora de qualidade de vida. Mas para isso a gente precisa de bons profissionais estudiosos, especializados e que vão conseguir encontrar a resposta para o seu caso. Né? Dificilmente só tem uma resposta, só tem uma saída. Mas eu acho que nossa obrigação como profissional que trabalha com isso e que tem que obrigatoriamente estar alinhado com as últimas referências, né, com as últimas evidências científicas no assunto, a gente tem que oferecer para a paciente tudo. Eu falo, olha, eu vou te oferecer tudo que você pode fazer. Né, se tem que congelar óvulo antes, se vai congelar embrião, se vai biopsiar embrião, se a gente vai oferecer laser para tratar endometrioma. A gente tem que entender tudo, explicar para a paciente e dividir com a paciente muitas vezes o que ela prefere, né? Como que ela prefere seguir a partir dali. E é tão importante isso nesse trabalho em conjunto do fertileuta com o cirurgião. Porque quando os dois estão alinhados com o bem-estar e o sucesso do tratamento da paciente, isso se torna muito melhor para a própria paciente. Então, não sou eu querendo correr para pôr a minha cirurgia antes do que você querendo correr para colocar o seu ciclo antes, né? Não, é todo mundo parando, vamos parar, pensar e conversar e decidir qual é a melhor estratégia e qual fica mais confortável para aquele casal, porque a gente tem que respeitar. Sim, né? Sim. Isso que você falou de estratégia, de não existe uma resposta certa. Quando eu atendo esse casal, geralmente eu faço um fluxograma. E aí eu vou puxando umas setinhas. Se você não quer engravidar agora, você vai vir pra cá. Se você quiser engravidar agora, você vem pra cá e eu vou te dividir ainda em 2 grupos. Então, a gente vai dividindo o fluxograma. Então, isso vai depender. O
tratamento da endometriose, quando se trata de uma paciente com dificuldade para engravidar, ele vai depender de alguns fatores. Eu acredito que o fator que mais impacta, se eu fosse escolher um fator para decidir o tratamento da endometriose e da fertilidade, é a idade da mulher. Tá? Basicamente, ela tem mais que 35 ou menos. Isso já divide esse fluxograma em 2. Depois, o espermograma do marido. Eu acho que isso é fundamental. Às vezes a gente tem um espermograma com o que a gente chama de oligospermia grave, que é uma indicação de FIV. Um homem com menos de 5 milhões de espermatozoides, como a Raquel falou, está escrito nas evidências científicas no livro. Vamos abrir o capítulo deste livro de medicina. Nessa parte, menos de 5 milhões seria FIV. Então, eu preciso orientar essa paciente disso e, obviamente, a Raquel, porque às vezes, mesmo com a FIV, existe uma programação assim, geralmente é FIV antes, cirurgia depois, mas nem sempre. Eu sempre converso com a Raquel para ver se tem algo mais específico, às vezes localização da endometriose, mas enfim. Então, espermograma do marido, idade da mulher, o tempo que o casal está tentando engravidar. Também está escrito nos livros de medicina de fertilidade que existe um tempo a partir do qual a gente considera o prognóstico de gravidez menor. O que é prognóstico? A chance, ou seja, como você definiria prognóstico, Raquel? Nossa, acho que a resposta ao tratamento a partir daquele momento, resposta do tratamento. Então, a resposta vai ser boa ou a resposta não será boa. Então, prognóstico bom, prognóstico ruim, tá? Então, prognóstico bom é esse casal vai ainda conseguir engravidar naturalmente. Um prognóstico que não é bom é esse casal tem pouca chance de engravidar naturalmente. Então, está escrito nos livros que a partir de 3 anos de tentativa, então, um casal não usa o método anticoncepcional, faz 3 anos e a gente não engravida, o prognóstico de ainda engravidar naturalmente é menor. Então, a gente também considera isso. E, então, idade da mulher, espermograma, tempo de fertilidade e, óbvio, o desejo do casal. Como a Raquel falou, às vezes esse casal está cansado, porque já vem de uma jornada longa, porque todos os meus amigos já engravidaram, porque minha idade está avançando e eu quero ter 2 filhos. Às vezes a mulher quer ter 2 filhos, então você precisa fazer uma programação. Então, às vezes esse casal quer um tratamento rápido. E tem casal que fala, não, eu gostaria de fazer os steps. Steps são os degraus, a gente pode... Então, Raquel, essa paciente tem condição de operar endometriose, opera, porque ela tem uma chance de engravidar natural. A Raquel tem várias histórias, né, Raquel, de pacientes que engravidaram naturalmente após a cirurgia, que é maravilhoso, porque provavelmente foi a cirurgia, né? Você tem uma paciente que está 1 ano tentando, aí você opera, 3 meses depois ela engravida e você restabeleceu a anatomia. Então, esses são os pilares, esses são os fluxogramas, é isso que a gente chama de individualização. Como a Raquel disse, é um casal, são 2 pessoas, 2 pacientes, né? Você tem que considerar ali, não só são 2 pessoas 2 pacientes para a gente avaliar, mas são 2 pessoas com 2 sonhos, às vezes você precisa ali ter uma conversa em conjunto. Então, isso que a gente fala de tratamento individualizado e de tratamento multidisciplinar. Multidisciplinar, várias áreas entram. Então, especialista em reprodução humana, especialista em cirurgia minimamente invasiva, especializado em endometriose, e aí vem, né, Raquel, o papel da nutricionista, fisioterapia pélvica, educador físico. E aí, até aproveitando dessa menina que eu conversei hoje, ela falou, bom, eu fiquei bem da minha cirurgia, hoje eu não tenho mais nenhum sintoma, mas a minha amiga que operou, ela tem dor até hoje. E são as mesmas pacientes operadas com o mesmo cirurgião. Por que isso acontece? A dor no pós-operatório, ela pode acontecer por algumas razões. Quando a gente sabe, o primeiro critério que eu preciso avaliar é o que foi feito na cirurgia. Então, é uma cirurgia adequadamente realizada? Às vezes a paciente fica assim, mas como, né? Pro leigo é como se toda cirurgia fosse bem feita, e não é. A cirurgia é um procedimento artesanal, assim como como a construção de uma casa. Tem casa bem feita e tem casa mal feita, né? Então, tem cirurgia bem feita e cirurgia mal feita. Então, partindo do pressuposto que a cirurgia foi bem feita, foi bem executada, todos os focos da endometriose foram retirados, a gente precisa entender como está o estilo de vida dessa paciente. Então, ela é uma paciente que está prezando por viver de uma maneira desinflamada, porque se tem uma regra para
toda mulher que é portadora de endometriose é manejo do estresse e cuidar da qualidade de vida. Isso é igual, eu costumo dizer, diabetes. Você não sabe se você vai usar Ozempic, Saxenda, Trulicide, Mounjaro, Glifade. Você não sabe se você vai usar isso, mas você vai ter que fazer controle de consumo de carboidrato, né? Então, isso é uma regra para todo mundo. E para endometriose, não é diferente. Então, se você é mulher portadora de endometriose, você vai ter que cuidar do seu estilo de vida. Não é para virar uma histeria coletiva, uma psicose, que eu não posso glúten, não posso lactose, não posso doce, não posso álcool, não posso isso, não posso... Não, não é isso. Você tem que planejar a sua alimentação. Você tem que entender que você tem uma doença e que essa doença tem um componente inflamatório e que você vai cuidar da sua inflamação. Se a gente visse, se todo mundo pensasse assim, né, várias outras doenças diminuiriam incidência e sintomas, porque tudo, praticamente tudo, tem um componente inflamatório, né, desde acne até, né, cefaleia, enfim, várias outras situações de saúde têm um componente inflamatório e você cuidar do seu estilo de vida vai melhorar tudo isso. Então tem que ter uma dieta regrada, uma dieta anti-inflamatória, no qual a gente vai priorizar alimentos naturais. Não é uma dieta restritiva, é uma dieta de seleção. Então eu vou escolher, eu vou pensar sobre o que eu vou comer. Então, se eu vou a um restaurante, eu vou comer o quê? Eu vou comer uma massa, comer um pão de entrada, vou tomar cerveja, vou comer uma outra coisa cheia de queijo, depois vou tomar um sorvete. Não, calma. Vamos escolher, né? Não precisa comer tudo. Você pode, então, se quer comer uma entradinha, come algo mais natural. Você vai escolher, selecionar aquilo que você vai comer. Você vai comer com mais consciência. Você vai descascar mais e desembalar menos. Então, tudo aquilo que vende de pacotinho não é legal para ninguém, na verdade. Né? Exatamente. Os alimentos industrializados e processados, eles vão piorar os sintomas da endometriose. E não é porque ele contém glúten. Não é por isso. É porque ele contém 1 milhão de aditivos químicos que fazem aquele pacotinho ficar 1 ano, 2 anos dentro do pacote sem estragar, né? Então, enquanto uma maçã dura 1 semana, 2 semanas, uma bolacha dura quanto? Eu nem sei quanto dura uma bolacha, Sim. 6 meses, 1 ano, Sim. né? Então, você precisa ter alimentos mais naturais. Esses alimentos vão te fazer bem. Fora isso, prática rotineira de atividade física. Na minha rotina é impossível, eu não consigo treinar. Então, se mantenha ativa de alguma forma. Sobe escada, desce escada, caminha, vai no mercado a pé no final de semana, sabe? Tenta andar pelo shopping, não fica no elevador do shopping ou não fica na escada rolante. São pequenas atitudes que fazem diferença, sim, e vão melhorar todo o manejo do estresse e a redução da inflamação. Outro pilar do tratamento é a qualidade do sono. A gente não tem priorizado qualidade do sono. As pessoas aceitam que dormem mal. Então eu acordo muito, eu durmo tarde, eu fico no celular, eu durmo tarde, acordo muito cedo, eu tô sempre exausta. Então precisa cuidar da qualidade do sono. Mais uma vez, hoje tem curso para ensinar neném a dormir, tem que ter curso para ensinar os adultos a dormir, né? Porque os adultos têm que voltar para a rotina, então baixa as luzes, desliga tudo, diminui o estímulo, deixa uma temperatura adequada, toma um chazinho, né? Porque é uma mamadeira do neném, é tomar um chazinho. Você vai programando o seu corpo para desligar, não é tomar remédio, é fazer a higiene do sono e tem, né, pode fazer meditação, enfim. São poucas as pessoas que efetivamente precisam de uma medicação. Na maioria das vezes você precisa de hábitos melhores para melhorar a qualidade do seu sono. E o manejo do estresse do dia a dia. A gente não vai conseguir mudar para o meio do mato e não respirar poluição e não comer nada de agrotóxico, mesmo que a gente coma só orgânicos, né? É muito difícil, né? Tendo em vista a realidade do Brasil hoje, na verdade, do mundo. Então, o que a gente pode manejar do estresse? Será que aquele nosso trabalho a gente pode lidar de uma maneira melhor, né? Vamos falar sobre saúde mental, vamos diminuir os índices de ansiedade, de depressão, vamos tratar isso, claro, para quem tem acesso. A maioria das pessoas pode ter acesso de alguma maneira. Então, ter esse autocuidado, olhar para si, né? Essa é uma regra para todo mundo. A gente não sabe se você vai precisar fazer uma cirurgia, uma fertilização, ou se obrigatoriamente vai ter que usar o hormônio, mas você vai ter que manejar seu estresse. Sim, né? Você vai ter que se alimentar de uma maneira correta, porque senão você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todo o acesso do mundo aos melhores profissionais, a tudo, fazer uma cirurgia brilhante e continuar com dor.
Então, quando a gente vê uma paciente que tem dor após uma cirurgia bem feita, primeira coisa tem que avaliar o estilo de vida. Aí, segunda situação, aí são situações mais raras, é o componente muscular, então fazer uma boa avaliação com uma fisioterapeuta pélvica, porque às vezes a gente tem dores que são sequelas de um momento em que a endometriose estava lá. Essa endometriose não está mais e eu tenho como se fosse ou aquelas dores fantasmas ou eu tenho uma contratura de uma musculatura profunda que está me promovendo dor ainda no pós-operatório. Então, essa paciente, ela precisa ser cuidada a longo prazo até que ela fique bem. E ela não pode perder o contato com o médico que fez esse tratamento da endometriose. Por quê? Ela não precisa voltar na gente todo ano. Eu falo, olha, vocês estão de alta, mas não deixem de me seguir. Eu brinco, Sim. porque podem acontecer, como lá no começo eu disse, que é uma doença que está sendo mais estudada agora, tem muita evidência científica nova, né, vindo. Então, o que será que vai vir de novo por aí? Qual vai ser a nova regra? Quais serão as novas recomendações para a mulher portadora de endometriose? Então, o meu recado é esse, né? Se operou e tá com dor, volta no médico, conversa com ele, vê se tem alguma outra situação, olha para o seu estilo de vida, presta atenção, vê como que tá e não perca o contato com o seu médico, porque as coisas estão mudando sempre. Sim. Bom, pessoal, estamos encerrando o nosso segundo episódio do nosso podcast Fertilidade e Endometriose. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Gostaria de agradecer a presença da doutora Raquel, que aceitou o nosso convite, que é a nossa médica especializada em endometriose e cirurgia minimamente invasiva. E espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se você gostou, se você tem dúvida, escreve aqui nos comentários para a gente te ajudar. Mais uma vez, obrigada, Raquel. Imagina, eu que agradeço. Fique com a gente tem mais um episódio. E se você ficou em dúvida, volta, assiste o primeiro episódio de novo e acompanha a gente e logo mais vem o terceiro capítulo.